Olá, crianças, bom dia! Vamos lá para mais um dia de aula e hoje nós viemos com a matéria de História. Peguem a agenda de vocês e copiem isso aqui. Então, vamos lá. Peguem o livro integrado na página 288 e 292 e hoje o nosso texto é A Chegada dos Portugueses ao Brasil. Então, vamos lá. Então, vocês vão realizar a leitura aí na casa de vocês e eu vou realizar aqui, certo? Então, vamos começar. Os portugueses chegaram ao território. Em 1500, os portugueses chegaram ao território que hoje corresponde ao Brasil. Eles vieram de um lugar muito distante. A Europa, um continente localizado do outro lado do Oceano Atlântico, que naquela época era pouco conhecido. Além disso, não havia avião, nem carro ou barco a motor. Para chegar até aqui, os portugueses precisaram usar uma embarcação movida pela força dos ventos, enfrentando grandes perigos como ondas enormes, tempestade, sede, fome. E aqui tem uma pergunta para vocês. Em sua opinião, por que os portugueses se interessaram pelo território que hoje forma o nosso país? Por quê? Vocês vão me responder isso no caderno e vão me enviar foto. Converse com seus colegas e professores. Então, depois que eu terminar a leitura, a gente vai fazer essa conversa. Beleza? Ok? No século XV, a Europa tinha grande interesse pelos produtos que vinham do Ocidente, de uma região conhecida como Índias. Estes produtos eram chamados de especiarias. Eram produtos naturais usados como temperos para a fabricação de remédios, corantes e para a conservação dos alimentos. São exemplos de especiarias a canela, o gengibre, a nozes de cola, o cravo, o açafrão, entre outros. Para chegar às Índias, os europeus tinham duas opções, Cruzaram a Europa por terra ou por navegação pelo mar Mediterrâneo. Por terra, teriam que enfrentar os árabes que viviam na guerra no mar Mediterrâneo. Quem dominava a navegação eram os comerciantes italianos. O comércio de especiarias era muito lucrativo e os portugueses tinham muito interesse em participar dele. Então, precisavam buscar outro caminho para chegar até as Índias e encontrar as especiarias. Tentaram, por isso, navegar pelo Oceano Atlântico. Então, aqui ó, tem o vocabulário. Culinária é a arte de cozinhar, o modo de cozinhar de cada povo. E aqui é alguns dos temperos que a Índia tinha. A expressão marítima e comercial portuguesa, vamos lá ver essa parte aqui. O território do Reino de Portugal é banhado pelo Oceano Atlântico e no século XV o governo português procurava aproveitar essa facilidade de navegação para chegar ao seu destino, que eram as Índias. Ninguém ainda havia feito nesse caminho pelo Oceano Atlântico, mas os portugueses acreditavam se possível atingir o Ocidente por essa rota. Então, além da posição geográfica favorável, outras condições facilitaram o interesse do Reino de Portugal pelas navegações marinhas. Os portugueses já dedicavam à pesca e ao comércio no litoral e, portanto, já tinham experiência em navegação em alto mar. Em Portugal, encontraram-se muitas navegações de várias partes do mundo. Eles trocaram experiências de navegação e continuaram para o desenvolvimento e aprimoramento dos instrumentos necessários para as viagens marítimas. Esse período de intensa movimentação marítima e de apropriamento dos instrumentos de viagem por mar ficou conhecido como a época de grandes navegações. A primeira das grandes viagens portuguesas
aconteceu em 1415, quando eles chegaram ao Marrocos, no norte da África. Então aqui, ó, tem um mapa mostrando as navegações portuguesas e espanholas no século XV. E em 1448, os navegantes portugueses Bartolomeu Dias atingiu o limite sul do continente africano ao chegar ao cabo de Tormentas, último ponto deste continente. Esse cabo seria rebatizado depois que o Cabo de Boa Esperança deu o nome dado a esse por causa de uma descoberta. Descoberta eu tenho aqui, ó. Porque essa descoberta mostrava que Portugal poderia chegar às Índias por esse caminho. Então, em 1498, Vasco da Gama, enfim, confirmou a rota do contorno da África, chegando à cidade de Calicut, que faz parte da atual Índia. Pedro Álvares Cabral e sua esquadra, enviados para fazer comércios com as Índias, chegaram ao Brasil 2 anos depois, em 1500. Os descobrimentos marinhos espanhóis começaram em 1492, com a viagem de Cristóvão Colombo, um navegador genoves, que trabalhava para a Espanha. Então, esquadra quer dizer conjunto de navios, e Genoves, natural de Genova, cidade que fica na região da Itália. Aí aqui tem o que eles usaram para chegar lá: uma bússola, um mapa. E aí tem esses objetos aqui que eles usaram naquela época para chegar até a Índia. Então agora a gente vai estudar sobre também o Tratado de Tordesilhas. Aqui tem o mapa, o mundo dividido entre portugueses e espanhóis. Então vamos lá. A descoberta de novas terras do outro lado do Atlântico e a procura de um caminho pelo mar até as Índias levaram portugueses e espanhóis a uma disputa crescente nas navegações. Para evitar que essas disputas se tornassem mais graves, em 1494 foi assinado um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, que dividia o território já descoberto e os que por descobrir entre Portugal e Espanha. Então, uma parte já estava descoberta e o outro ainda iam descobrir. O tratado estabelecia uma linha imaginária que dividia as descobertas feitas pelos 2 países. As terras que ficavam entre o leste e a direita desse meridiano pertencia a Portugal, e as que ficavam do oeste à esquerda, à Espanha. O Tratado de Tordesilhas pretendia acabar com os conflitos entre as 2 potências marítimas da época. No entanto, os outros países que não foram chamados para participar da partilha ignoraram o tratado e invadiram várias vezes os territórios portugueses e espanhóis da América. Então, aqui, ó, o nome do continente onde fica o Brasil, América, foi uma homenagem a outro navegador da época das grandes navegações, que é Américo Vespécio. Eles fizeram uma homenagem a essa pessoa aqui, tá? E aqui tem atividade, vocês vão realizar a atividade. A questão 1. Complete as frases com as palavras do quadro abaixo. Então, vocês vão ler e vão ver qual palavras daqui vai se enquadrar em cada linha. Questão número 2. Encontre no caça-palavra 5 nomes de especiarias. Então, as especiarias, o que são? Vocês vão encontrar aí cravo, erva doce. E aí vocês vão lendo no livro que tem a resposta. Só vai procurar lá. Questão número 3. Como as especiarias eram usadas? Questão número 4. Antes das grandes navegações para chegar às Índias, os europeus tinham 2 opções. Quais eram elas? Então, eles tinham 2 opções. Vocês vão colocar aí quais eram essas opções. Questão número 5. O que foram as grandes nações
Pinte o quadro com a resposta correta. Vocês vão ler qual foram as grandes navegações e vai pintar o quadro que for a resposta correta. Questão número 6. Questão número 6. Observe novamente o mapa Navegações Portuguesas e Espanholas no século XV e assinale as alternativas corretas. Então, essa foi nossa aula de hoje. Realize a atividade e envie foto que no final do mês tem o grande sorteio da caixa de chocolate. Não esqueçam disso. Beijos e até amanhã.